Voltamos todos? Deixa eu ver quantos nós somos aqui. Não, ainda precisa. Professora, no meu Nanda, 2015, 2017, aqui está relato de outra pessoa sobre comportamento de dor, mudanças nas atividades. Pode ser esse, é a mesma coisa, né? Isso, pode ser, pode ser. Mesma coisa, tá vendo? Tá bom. Muda um termo ou outro. É isso que você trouxe importante. A gente tem uma terminologia ou outra que muda, né? Eles vão trazendo atualizações nesse sentido, mas é sinônimo, né? Quer dizer a mesma coisa. E a gente também pode ajustar na hora de chegar. Não, a gente não chegou na intervenção ainda, não. A gente está fazendo uma revisão, Catiane, sobre um conteúdo que vai cair na prova daqui 2 semanas, tá? Então, a gente está fazendo uma revisãozinha aqui com algumas dificuldades que os alunos tinham trazido sobre fazer o diagnóstico. Então, aqui, a gente não tem essa mudança significativa, né, sobre os termos que são utilizados. É dor aguda e tem as características definidoras. E uma coisa que a gente pode fazer é adaptar algumas informações, né, algumas palavras ali, para o nosso caso clínico. Isso é possível de ser feito também. Aqui, ó, Tem deixa eu que ter, colocar. no mínimo, a quantidade de características definidoras, professora? Não tem um mínimo nem um máximo, é de acordo com um caso. Tem mínimo assim, tem que ter pelo menos uma, né? Senão significa que você está com o seu diagnóstico errado. Uhum. Se não tiver nenhuma característica definidora, aí quer dizer que você não está no caminho certo. Então, pelo menos uma tem que ter, né? Às vezes você vai identificar casos que você encontra 2, 3 características definidoras, né? Aí você pode até colocar, mas é melhor sempre estabelecer as mais importantes, né? Não vai colocar todas as características definidoras. Então, não tem um número máximo, mas o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer um diagnóstico, ele tem que ser objetivo e claro. Então, se você escrever todas as características definidoras, não vai fazer sentido. Você tem que escrever aquilo que está diretamente relacionado com o seu paciente. E aí pode variar entre uma, duas, três, enfim. Aqui, ó, só para a gente deixar bem claro que é exatamente esse daqui, olha como que está no caso clínico. Queixa-se de dor intensa nos membros inferiores e dificuldade para locomover. Então, ó, representante relata comportamento de dor e alterações nas atividades. Tá. O que eu quero mostrar com isso? Aqui não está falando que ele tá com dor e alteração na atividade. Eu tive que interpretar isso para fazer a leitura da característica definidora. Entendeu? Quando eu digo o que é interpretar. Então, na Nanda, não vai estar exatamente o que está no meu caso clínico. Eu vou ter que fazer a interpretação para encontrar os dados na Nanda. Ok? Uhum. Então, beleza. Achamos, então, a características definidoras. E aí, a gente vai... Agora, a gente vai lá no quadro, no mapa mental. E vamos olhar a próxima etapa. Então, beleza. A gente já conseguiu. A gente já conseguiu fazer esse diagnóstico. A gente já conseguiu identificar a característica definidora maior. Então, tá. Tem no mínimo uma? Ok, exato, porque se não tiver nenhuma, tá errado. Existe uma característica? Existe. Então, tá, é um diagnóstico real. Não existe nenhuma característica definidora, aí a gente pode verificar os fatores relacionados, né? Mas, nesse nosso caso, a gente também vai identificar Professora? fatores relacionados. Sim? Professora, Sim? travou a conexão aí. Tá. A gente identificou no mínimo uma característica. Peraí que está instável aqui. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Identificamos pelo menos uma característica definidora? Sim. Por quê, gente? Porque se a gente não identificasse, a gente não estava no caso clínico certo, a gente estava no caso clínico errado. Ok? Então, a gente identificou. Então, a gente está aqui, ó. Identificamos uma característica. Então, a gente tem um diagnóstico real. Lembra quando eu coloquei para vocês que a gente tem a possibilidade, o diagnóstico de enfermagem, ele é possível de 3 formas. Ele pode ser de risco,
ele pode ser centrado no bem-estar e promoção da saúde, e ele pode ser centrado no problema, ou seja, pode ser um diagnóstico real. Eu vou trabalhar com com o problema em si, com a principal necessidade, com a real necessidade. Então, há 3 formas da gente fazer diagnóstico de enfermagem: baseado no risco, baseado na promoção da saúde, bem-estar, né? Ou baseado no problema de fato, no que é real. Quando a gente olha para a dor aguda que a gente estabeleceu como diagnóstico ali, a gente encontrou uma característica definidora. Sim, então a gente tem um diagnóstico real, a gente tem um diagnóstico baseado no problema. Vamos colocar aqui. Vamos supor, exemplo. A gente não encontrou a característica definidora, a gente não encontrou. A gente poderia, então, se a gente não encontrou, a gente poderia, então, utilizar. Oh, meu Deus do céu. E para esse outro caminho. Então, tá, não encontrei, posso vir para esse outro caminho. Não, não existe. Então, o que eu vou fazer? Verificar se existem fatores relacionados, tá? Então, vamos lá, verificar se existe fatores relacionados. Se existir, a gente pode considerar que é de risco. Caso eu não encontre, tá, gente? Uma característica definidora específica. Aí eu posso considerar ele de risco, né? Mas nesse nosso caso aqui, eu vou encontrar característica definidora, como ele é um problema real, e eu também vou encontrar fatores relacionados. Vamos lá para vocês verem. Tá. Eu posso encontrar aqui agente biológico lesivo não é, agente físico lesivo não é, e agente químico também não é. Então, aqui eu não tenho nem fator relacionado para essa dor aguda, tá vendo? Então, ok. Se eu tiver que pensar num fator relacionado, aqui a gente não tem fator relacionado na dor aguda. Como que a gente vai escrever esse diagnóstico? Ele seria aquele agente físico lesionado, sei lá. Então, o agente físico lesivo seria algum instrumento, algum pérfuro, alguma coisa física que lesiona a pele, que corta, né, enfim, por exemplo, uma faca, uma pancada, um acidente, né, com questões assim, isso seria um acidente com alguma coisa física, né, um machado, enfim, isso poderia provocar lesão na pele. Outro que fala ali, agente biológico lesivo. Aí a gente poderia até pensar num agente biológico, que seria vírus, fungos, bactérias, né? Até poderia estar relacionado, porque se a gente sabe que é uma úlcera infectada, então pode estar relacionado a algum agente biológico lesivo. No nosso caso clínico ali, a gente não tem. Deixa eu pegar o caso clínico aqui. A gente tem sinais de infecção, mas a gente não tem uma informação clara aqui que seria uma infecção por agente biológico. Ah, professora, mas como que a gente poderia inferir, então, que é um fator relacionado a agente biológico? Se nesse caso clínico eu tivesse a apresentação de um hemograma com leucócitos, por exemplo, né? Se eu tivesse um exame laboratorial que me mostrasse que eu tenho sinais de infecção, aí eu poderia colocar relacionado a agente biológico lesivo. Aí eu teria um fator relacionado. Mas como nesse caso clínico nosso aqui, a gente não tem uma evidência que nos faz interpretar isso, a gente não coloca esse fator relacionado. Mas nesse caso clínico seria esse, um agente biológico lesivo, por exemplo. Agente químico lesivo seria quando você se expõe a algum princípio químico que causa lesão na pele, como queimadura, né? Enfim, coisas nesse sentido. Vamos escrever o diagnóstico ou vocês ainda têm dúvida, querem perguntar mais sobre? Vai vendo agora, a minha que aí deu para dor, deu o diagnóstico, né?
Aí como é que vai colocar? Só Agora, coloca dor? agora dor aguda. Espera aí, agora deixa eu abrir um Word aqui. Tá, beleza. Então, eu peguei e fiz o meu diagnóstico de dor aguda. Como que eu escrevo esse diagnóstico? Vou deixar aqui. Então, esse daqui é o nosso diagnóstico de primeira hipótese. Dor aguda, caracterizada por. E aí eu vou copiar igual, né? Eu posso colocar igual, tá aqui. Se precisar de fazer algum ajuste, ok. Mas senão a gente pode fazer assim, vamos lá. Vai precisar fazer ajuste. Caracterizada por relato do paciente de comportamento de dor e alteração. Professora, deu queda aí. Tá, eu vou voltar. Estão ouvindo? Uhum, Melhorou? sim. Ó. Então, aqui a gente tem o primeiro diagnóstico estabelecido. Dor aguda, caracterizada por relato do paciente de comportamento de dor e de alterações nas atividades. Ou a gente pode colocar assim, ó, dor aguda, caracterizada por relato de dor, de comportamento de dor e de alterações de atividades. Pode deixar desse jeito que tá igualzinho do Nando, a gente seguiu o que tá ali. E aí a gente pode partir para o segundo. Mas, hein, Alguma professora? dúvida em relação a esse? Só nesse caracterizado aí. Isso aí foi a senhora que colocou ou a Eu senhora que pegou em algum coloquei lugar? aqui, ó, caracterizado. Por que caracterizado? Porque eu estou falando das características definidoras. Quando eu falo de características definidoras, eu sempre vou escrever caracterizado por no diagnóstico. Quando eu falo em fatores relacionados, eu vou escrever relacionado a. Então, nesse diagnóstico de dor, por exemplo, se eu tivesse informações de exames laboratoriais que me trouxesse evidências de infecção por bactéria, por exemplo, no caso de infecção, aí eu poderia colocar aqui, ó, relacionado à infecção por agentes biológicos. Poderia até colocar entre parênteses o tipo de bactéria, porque a gente consegue identificar isso aqui no exame laboratorial. Mas eu não tenho essa informação. Então, isso aqui eu não vou colocar, porque eu não tenho essa informação de laboratório aqui. E aí, se eu colocasse, aonde que eu tirei isso? Pergunta do Emanuel. Caracterizado vem de características definidoras e relacionado vem de fatores relacionados. E quando é. Ah, não, mas isso aí a senhora explica depois. Se fosse um diagnóstico, por exemplo, se a gente tivesse aqui um diagnóstico de risco, por exemplo, a gente não tem a ferida ainda, mas como ele parou o tratamento, a gente poderia estar escrito assim no caso clínico que a pele está hiperimiliada, né, está vermelha, enfim, mas a gente não tem a ulceração ainda. Eu poderia trabalhar com risco da integridade da pele prejudicada. Quando eu trabalho com diagnóstico de risco, provavelmente eu não vou ter característica definidora, eu vou ter fatores relacionados ou condições associadas. Deixa eu mostrar para vocês no Nanda um diagnóstico de risco para vocês verem. E depois a gente parte para outro diagnóstico. Eu estava com dúvida que o paciente lá da atividade tinha diabetes, só que aí o que eu encontrei foi risco, não sei o que, metabolismo. Então, quando a gente tem diagnóstico de risco, ele vai ser sempre risco para alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos lá no índice. Aqui, ó, tem vários riscos. Risco, qual que você tinha falado?
Risco de síndrome de O que eu desequilíbrio coloquei? metabólico, essa? Foi isso aí. Então, vamos lá. Risco. Tá vendo? A primeira coisa que a gente vê aqui, ele não tem característica definidora, tá vendo? Quando eu trabalho com diagnóstico de risco, eu não estou trabalhando com um problema real, eu estou trabalhando com uma possibilidade de algo acontecer. Então, eu vou trabalhar com fatores relacionados. Suscetibilidade é um agrupamento tóxico de fatores bioquímicos e fisiológicos associado ao desenvolvimento de doença cardiovascular decorrente de obesidade e diabetes do tipo 2, que pode comprometer a saúde. Aí, estilo de vida sedentário, manutenção ineficaz da saúde, obesidade, risco de glicemia instável. São todos fatores de risco. Então, eu estou trabalhando com risco e condições associadas. Então, vamos voltar lá para vocês verem. Não, não é esse diagnóstico daquele caso, Manuel. Aí Pois é, não, eu achei que estava errado mesmo. eu vou explicar certinho como que é. Então tá, aqui no nosso caso, ó, a gente tá... Beleza, então a gente já identificou que existe um diagnóstico real. Vamos supor, se não tivesse, a gente ia investigar se tinha fatores relacionados. Como a gente viu ali, no caso de risco, vai ter fator relacionado. Se tiver fator relacionado, é um diagnóstico de risco. Não existe nenhum fator de risco. Então, quer dizer que pode estar errado o nosso diagnóstico ou que é uma situação que não depende só da intervenção da enfermagem, precisa de um trabalho colaborativo, a gente precisa de intervenção da equipe. E uma maneira da gente verificar se tudo isso deu certo é voltar aqui, ó, na identificação do problema. Será que eu fiz a identificação do problema de forma correta? É uma queixa, uma dúvida. Então, esse é o caminho que a gente vai seguir para fazer o diagnóstico de enfermagem. E aí que aquilo ali, professora, lá, tipo, se existe, aí faça uma pesquisa por um diagnóstico real, como assim? Não, aí eu vou simplificar esse mapa aqui, porque ele tá. Não é que faça uma pesquisa, quer dizer que é um diagnóstico real. Isso aqui, ó. Aqui o diagnóstico bate com... Isso. Aqui ele está colocando como se você não tivesse um caso clínico, entendeu? E eu fui explicando de acordo com o caso clínico que a gente tem. Então, faça uma pesquisa por um diagnóstico real. Quer dizer, assim, que não é um diagnóstico de risco. Se você tem uma característica definidora, então quer dizer que é um diagnóstico baseado no problema, centrado na situação. Então, quer dizer que é um diagnóstico real. Se não tem característica definidora, quer dizer que é um diagnóstico de risco. Então, é um diagnóstico que é possível aí acontecer e vai ter fatores relacionados. Lembra que eu falei aqui para vocês que a gente tem 3 possibilidades de se avaliar o diagnóstico de enfermagem. Quer ver? Estão conseguindo ver essa tela do começo? A primeira lá que fala sobre sistematização? Estou vendo o gráfico diagnóstico. O gráfico diagnóstico? Tá, peraí que não é essa tela, é outra. Deixa eu mudar. Aqui, achei. Vamos lá. Tá vendo a primeira que a gente começou a aula? Uhum. Ok. Então, aqui, ó, a gente falou lá, a gente falou da interpretação e tudo mais, a gente trouxe essas questões. Então, tá. Quando a gente fala do diagnóstico, ó, a gente vai usar Ananda, e ele pode estar centrado dessas 3 formas, ó. Ele pode ser de risco, bem-estar ou promoção da saúde, ou um diagnóstico real. Nesse caso de dor aguda, integridade da pele prejudicada e mobilidade física é real, não é um diagnóstico de risco. Quando que eu vou ter um diagnóstico de risco? Quando você verificar no seu caso clínico que o problema não está instalado, mas você identifica que há a possibilidade de. Depois a gente, mais para frente, eu não sei se eu deixei algum diagnóstico de risco, mas aqui nos nossos exercícios, com certeza a gente vai verificar. Então, a gente está trabalhando aqui com diagnóstico real.
Se fosse de risco, a gente não ia ter característica definidora, a gente vai ter fatores relacionados. Então, é aqui nessa parte que nós estamos. De risco poderia ser, tipo assim, se o paciente está em coma, e aí poderia ter risco de uma úlcera. É, uma camada que fica usando uma fralda, por exemplo, uma pessoa que fica camada pela vida toda, faz uso de fralda, não faz mudança de decúbito, é um risco. Um cadeirante, risco para ter a integridade da pele prejudicada, né? Uma pessoa que está com que faz uso de ventilação mecânica, por exemplo, se ela não tem uma infecção, ela tem risco de ter. Uma pessoa que está internada com vários acessos, né? Está com sonda, está com punção, é uma pessoa que tem risco para infecção, né? Então, é nessa avaliação que a gente vai fazer com os riscos. Deixa eu pegar outro aqui do Nanda de risco para a gente pensar. Quero ver aquela 9. O bichinho difícil. É porque aquela 9 tem muita informação que tira o foco. Foi isso que eu percebi. Aí vocês vão para o outro lado. Mas eu vou corrigir ele também. Aqui, ó, tá vendo o outro? Risco de desequilíbrio eletrolítico. Suscetibilidade a mudanças de níveis de eletrólitos sérios que pode comprometer a saúde. Então, aqui a gente pode ter uma condição de um paciente que está com, por exemplo, isso é muito interessante da gente ver em paciente com alta complexidade internado em UTI. Quando o paciente, por exemplo, ele está com sonda nasointeral, né, que ele não faz alimentação, então ele está com sonda, dependendo do tipo da dieta, você consegue verificar que o paciente, por exemplo, tem diarreia, né? Pode ter, se ele tiver um nível de comprometimento maior, ele pode ter volume, às vezes, de líquidos excessivos, porque está com edema, alguma coisa assim, né? Enfim. Aí, nesse paciente internado em UTI que tem todas essas alterações, você consegue ver um risco de desequilíbrio eletrolítico, porque na UTI você consegue controlar isso. Que pode estar associado, de repente, ao regime de tratamento, quando a gente pensa na alimentação que está comendo, pode estar a disfunção renal, né? Enfim, condições associadas são fatores que não é possível a enfermagem intervir diretamente, ela vai tratar as questões associadas. Esse aqui no caso de complexo, né? Um paciente complexo. Vamos ver o que mais que tem de risco aqui, peraí. Vamos nesse risco de sobrepeso aqui. Ó, risco de sobrepeso. Suscetibilidade ao acúmulo de gordura excessiva para a idade e o sexo que pode comprometer a saúde. Aí a gente tem aqui, ó, consumo sedentário, comportamento sedentário, comportamentos alimentares desorganizados, consumo excessivo de álcool, bebida, açúcar. Tá vendo? Tudo que indica fator de risco, que pode fazer com que a pessoa esteja sobrepeso. Isso aqui é muito interessante quando a gente faz avaliação em escola. O enfermeiro de estratégia de saúde da família, ele é um dos protagonistas do programa de saúde na escola. E aí tem, dentro do calendário, né, a gente tem um momento de fazer campanhas em prevenção da obesidade infantil, né? E quando você vai fazer pesar, coletar os dados antropométricos, né, que é medir altura, peso e tal, você identifica muito isso né, entre crianças e adolescentes. Então, é um diagnóstico possível, por exemplo, quando você está fazendo avaliação de saúde comunitária, né, ou quando você está fazendo esse trabalho de enfermagem de saúde da família dentro das escolas. Ou se você é um enfermeiro que trabalha, né, numa estratégia de saúde da família, faz consultas de enfermagem, você também pode identificar, né, pessoas nesse sentido. É bem comum isso acontecer. Deixa
Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui. Eu também gosto de saúde da família, Catiane. Na verdade, eu acredito muito na mudança do comportamento das pessoas por essa estratégia. Bom, vamos para o próximo diagnóstico, pode ser? Uhum. Vamos lá. O diagnóstico 2 que a gente estabeleceu aqui, ó, é integridade da pele prejudicada. Como que a gente vai saber se é real ou não? A gente vai lá no NANDA, então vamos voltar para o NANDA. Eu vou fazer o que agora mesmo, professora? A gente volta no NANDA. Lembra? Pra- Para a gente ler o enunciado, verificar se está correto e escrever quais são as características definidoras de acordo com o nosso quadro clínico. E se a gente tiver tá. também fatores relacionados. Aí a gente seguindo esse caminho de estabeleceu, interpretou, estabeleceu os possíveis diagnósticos. E aí a gente vai lá para o NANDA, verifica se foi ou não, identificou características definidoras. E isso faz a gente conseguir aqui, ó, integridade da pele. Aqui, ó. A gente tem integridade da pele prejudicada. Epiderme ou derme alterada. A gente tem ali no nosso caso clínico uma epiderme ou derme alterada? Sim, nós temos, né? Porque ali no nosso caso clínico ele já fala de uma úlcera. Quais são as características definidoras? Alteração na integridade da pele? Ok. Tem mais um, gente. Dor aguda? Professora, o meu eu coloquei assim, integridade da pele prejudicada, caracterizado por alteração na integridade da pele, relacionado à pressão sobre saliência óssea. Eu não sei se está certo. Não, nesse caso. Por causa da úlcera. Mas nem toda úlcera é pressão sobre saliência óssea. Quando que é pressão sobre saliência óssea? Quando a gente tem úlcera na região lombar, ali, sacral, aí na região sacral é por pressão, né, óssea. Quando a gente tem úlcera em trocânteres, que seria tipo úlcera quando idoso, que fica acamado muito tempo, essas regiões de extremidades ósseas, tipo punho, tornozelo, lá no tornozelo tem um ossinho, não tem? Mais agudo ali, aquele mais pontudo. Ali, então, a gente pode ter como úlcera por pressão sobre saliência óssea, ou quando fica idoso acamado há muito tempo, às vezes nos cotovelos, mas nesse caso ele tem na perna e no abdômen, então não está sobre saliência óssea. Saliência óssea é isso, quando a gente tem um ossinho aqui, tá vendo? Esses ossinhos mais pontudos, e que região sacral a gente tem também, é isso. Quando forma úlcera sobre saliência óssea, a gente está falando desses locais, são os mais comuns. Né? No caso dessa úlcera que a gente tem ela na pele e que a gente tem ela na perna e no abdômen, não é pressão sobre saliência óssea. Então, o fator relacionado não é esse. Então, a gente identificando aqui as características definidoras, vamos para os fatores relacionados. A gente pode Professora, o que é matéria estranha perfurando a pele? Seria, por exemplo, quando você tem algum acidente, enfiou o braço e algum pérfuro cortante, uma faca, ou uma ferpa, um arame, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, na característica definidora, vamos por parte. Característica definidora, a gente tem alteração na integridade da pele, dor aguda. Ok, são essas as características definidoras. Quando a gente pensa nos fatores relacionados, aqui ele trabalha com interno e externos, né? Vamos ver externos.
Excreções. Que a gente não chama de excreção, a gente chama de exudato, né? Aqui Ah, fala secreção. Aquela secreção ali vai também, professora? A hipertermia? Não é excreção, é secreção. A gente chama isso hoje sim. de exudato. Cadê? Hipertermia? Hipertermia vai também, muito bem, né? Fala. Ok. É isso. Então, fatores relacionados são esses, hipertermia e secreções. Vamos ver se tem mais aqui. Internos a gente não tem como avaliar. Extremidade, ele não seria isso. Porque essa doença dele é autoimune. E as condições associadas aqui seriam condições que estão relacionadas a situações que não são passíveis de intervenção, porque é patológico, ou porque é características da idade, né, por exemplo. Bom, vamos escrever o nosso diagnóstico em cima das características definidoras e fatores relacionados que a gente identificou aqui. Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos perguntar. Eu expliquei sobre essa pressão sobre saliência óssea. Ficou claro? Entendeu por que não é sobre saliência óssea? Sim. Quer ver? Eu vou procurar uma imagem aqui. Será que vai dar tempo, professor, de fazer o outro? Dá sim. Nossa, a gente está sem intervalo, né, Manuel? Não, eu vou fazer sim. É isso mesmo. Quando não tem osso, a gente não pode falar sobre saliência óssea. Normalmente, saliência óssea é esses ossos pontudos que a gente tem. Né? Aqui, eu achei uma imagem interessante que talvez dê para explicar melhor. Fiz uma busca rápida na internet só para tentar exemplificar o que a gente discutiu aqui sobre saliência óssea, tá? Então, vou mostrar rapidinho aqui. Ó, aqui eu tenho um quadradinho, aqui do meu lado direito. Tá vendo? Ele põe os pontinhos vermelhos onde seria principais saliências ósseas. Então, se a pessoa fica muito tempo, ó, um cadeirante, por exemplo, uma pessoa que é... Oh, meu Deus do céu. Uma pessoa que é deficiente. Então, a gente vem com... que é cadeirante, tá vendo? Ela vai ficar com algumas extremidades, ó, sobre pressão. Uma pessoa que é acamada. Se a gente não faz mudança de decúbito, olha aqui, ó, onde são as extremidades que ela acaba desenvolvendo e na região... Tá vendo? Então, essas são as extremidades que a gente pode identificar com pressão sobre saliência óssea. Bom, vamos lá. Então, vamos só escrever mais esse diagnóstico, Manuel, e depois a gente vai para aquele outro maior lá que você estava com mais dúvida, tá? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá, a gente pegou, então, identificamos as situações ali. Acho que a Maiele tinha feito alguma pergunta também sobre a escrita do diagnóstico, né, Maiele? Foi esclarecido o que você tinha me perguntado, que eu acho que foi no outro chat e desapareceu. Professora Narel, não. Não? Ah, então vi errado, desculpa. Se alguém tinha dúvida, então me pergunte. Eu tinha perguntado que eu tinha dúvida no nome. Dúvida no nome? No NOC. Ah, tá, é Foi no verdade. comecinho da aula. Isso, tá, do NOC. A gente encerrando a parte de diagnóstico, se não der tempo de trabalhar no NOC hoje, a semana que vem a gente vai fazer a revisão e aí a gente vai retomar na parte de planejamento. Então, aí eu vou explorar bastante sobre planejamento, NOC, tá? Então, aí a gente consegue esclarecer. Pode ser? Tá bom, então. Muito obrigada. Pode sim. Para a gente não atropelar aqui as informações. Tá bom. Obrigada.
Vocês estão vendo o Word? Dá para ver o Word? Sim. Ok, Sim. ótimo. Aqui, então, está o nosso diagnóstico, o segundo. Integridade da pele prejudicada, caracterizado por alteração na integridade da pele, né? E dor aguda relacionada à secreção purulenta e hipertermia. Então, o nosso diagnóstico de enfermagem a gente vai escrever dessa forma. Aqui a gente pode até colocar caracterizado por... a gente pode colocar úlcera no membro inferior, Isso aí que eu achei complicado, que eu acho que eu não tenho nem capacidade de fazer assim sozinho por enquanto. mas a gente pode colocar do jeitinho que tá lá, ó. Do jeitinho que tá lá, não tá errado. Se a gente colocar, fazer copia e cola do que tá no Nanda, tá certo. Aqui. Como que a gente faz isso? Característica definidora vai ser caracterizado por, vem primeiro. Se a gente vai falar de fator relacionado, é relacionado a, vem depois, na ordem que tá no Nanda ali. Características definidoras são sinais e sintomas, a interpretação que a gente faz dos sinais e sintomas. Fatores relacionados seria a origem, a etiologia, a relação com o problema, né? Dúvidas em relação a esse diagnóstico? Não. Não? Não. Ok. Vamos lá. Então, agora a gente vai fazer... Vocês querem 5 minutinhos ou a gente já continua? Dá uns 5 Dá uns minutinhos? 5 minutinhos, hein? Só para vocês respirar, tomar um cafezinho. Então tá, eu vou ficar aqui e a gente já 5 minutinhos a gente volta para continuar o diagnóstico lá das dúvidas aí do diabetes. Tá bom. Ok? Oi.